Olá, gente. O Nossa Língua em 15 minutos de hoje traz para vocês um resumo sobre o quientismo no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de perguntar: o que os portugueses queriam aqui no Brasil quando chegaram em 22 de abril de 1500? Eles não chegaram aqui por acaso. Eles já sabiam da existência da terra e eles vieram para cá justamente explorar a riqueza que aqui havia. E o primeiro produto que atraiu a atenção dos portugueses para a terra foi justamente o pau-brasil, uma madeira rica que poderia trazer benefícios para a coroa portuguesa. Mas além do pau-brasil, eles encontraram outro produto que para eles seria lucrativo. E que produto foi esse? Na verdade, não foi um produto, foram pessoas, foram os nativos, foram os indígenas que eles encontraram aqui e começaram logo a tentar seduzir, que eles queriam o quê? Justamente se aproveitar desse povo. Esse poemazinho aqui de Chacal, que foi escrito em 1970 e alguma coisa, ou seja, mais de 500 anos depois do descobrimento do Brasil, mostra justamente como foi o encontro do branco com o índio. Aí vocês veem que tem papo de índio. Veio um homem de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos ele. Então aqui mostra justamente o que? O encontro do índio com os homens de saia preta, que não são mais ninguém do que além dos jesuítas, que aqui chegaram, encontraram os indígenas e viram nos indígenas elementos que poderiam ser catequizados e que poderiam somar ao cristianismo. Então, para se aproximar dos indígenas, eles usaram alguns elementos, como o açúcar, o espelho e outras coisas que eles ofereceram para os índios, e os índios ficaram encantados. A princípio, os índios fecharam a cara, certo? Fecharam o corpo, ou seja, recuaram. Eles insistiram e aqui, no textozinho diz que nós comemos eles. Por quê? Porque aqui existiam muitos indígenas que eram antropófagos, ou seja, se alimentavam de carne humana. Então, o que foi o quientismo em si? O quientismo aconteceu no século XVI. Por que no século XVI? Porque não foi em 1500, foi em 1500 e alguma coisa, tipo 1501. Então, eu somo 15 mais 1, 16. Então, eu tenho o século XVI, tá certo? E quando é que ele começa? Ele começa com a Carta do Achamento do Descobrimento, ou seja, com a Carta do Descobrimento do Brasil. A Carta de Achamento do Brasil ou a Carta de Descobrimento do Brasil, que foi escrito por Pero Vaz de Caminha. Alguns alunos teimam em dizer Pedro, mas não é Pedro, é Pero Vaz de Caminha. Então, iniciou no século XV ainda, iniciou no século XV e vai terminar no século XVII. Por quê? Porque 16 mais 1, 17. Com que obra? Com a obra chamada Prosopopeia, que depois nós vamos conversar sobre ela, de um autor chamado Bento Teixeira. Os textos que foram escritos aqui não foram crônicas, não foram memórias e não tinham nenhuma intenção literária. Por que não tem intenção literária? Porque foram textos que foram escritos simplesmente com o objetivo de informar sobre a terra descoberta. Tá certo? Então, o primeiro texto é justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha, que conta sobre o descobrimento, conta sobre a terra, conta sobre o índio, ou seja, o nativo, e conta sobre a natureza de nossa terra. Então, os escritos que foram feitos nessa época, que foram feitos por cronistas, que eram aquelas pessoas que vinham nos navios e tinham a tarefa de registrar tudo o que acontecia, eles eram chamados de cronista-mor. Era como se eles escrevessem uma notícia, Então, Pero Vaz de Caminha era o cronista-mor do grupo, da caravela que veio para o Brasil, junto com Pedro Álvares Cabral. Então, ele fez um relato de como foi feito o descobrimento do Brasil. Então, para isso, ele escreveu a carta para o rei de Portugal. Mas, além dos cronistas, vieram para aqui viajantes, depois que a terra já tinha sido descoberta, com o objetivo de fazer o quê? De descrever
e catalogar a terra e o povo recém-descoberto, ou seja, escrever como era a terra e tudo que aqui existiam, as plantas, os animais e como era o clima e assim por diante. A essa descrição, quando eles escreviam esses textos, tanto os cronistas como esses viajantes, eles acabavam colocando elementos mágicos, elementos fantásticos, ou seja, eles acabavam colocando um pouquinho de arte ali dentro. Então, o texto passava a ter algum toque de arte, mas não é literatura ainda, são simplesmente textos informativos. Por isso que se diz que é uma literatura sobre o Brasil ou uma literatura no Brasil, mas que não é nossa literatura ainda, porque nós aqui não tínhamos escritores naturalmente brasileiros. Aqui nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que eu vou chamar a atenção para vocês, olha, que aqui nesse ponto a carta descreve os indígenas, ou seja, os nativos, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho, que foi o encarregado de se aproximar dele, lhes fez sinal que pousassem os arcos e eles os pousaram, ou seja, os indígenas obedeceram aos brancos. Aqui nós temos mais uma parte que descreve os indígenas, né? A feição deles é de serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, ou seja, suas partes íntimas, né, do que de mostrar a cara. Eles não tinham vergonha de mostrar o corpo de forma alguma. Acerca disso, são de grande inocência. Então, eles não viam maldade nenhuma em se apresentarem totalmente despidos. Aí aqui nós temos outra parte que fala sobre a terra. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Por quê? Porque se eles estavam atrás de riquezas, então eles queriam saber se na terra tinha ouro. A terra em si é de muito bons ares frescos e temperados. Aqui eles estão falando do clima. Aqui ele diz, águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, aqui ele já fala sobre a natureza e sobre como é a terra, né? Aí nós vamos para o seguinte, essa parte que fala sobre justamente a terra, que descreve os animais que aqui tinha, é chamado de literatura informativa ou literatura de viagens. É justamente o que resume o que fizeram os cronistas que aqui chegaram e os viajantes que vieram para aqui pesquisar. Então, nós temos cartas de viagens, nós temos diário de navegação, nós temos tratados descritivos, tudo isso faz parte da literatura informativa. Esses textos eram escritos em prosa e o objetivo deles era justamente o quê? Narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e os nativos. Então, era mais ou menos uma literatura que fazia uma descrição tanto dos encontros, vamos dizer assim, dos eventos que aqui aconteciam, como em relação aos elementos que compunham a terra. A obra Terra Papagaio vai justamente mostrar como é o encontro do branco com o índio. Então, é uma obra que eu já conversei com vocês, que seria muito interessante que vocês lessem, para ver como é que o branco explora o índio e como é que eles, vamos dizer assim, que essas culturas se misturam. Aqui nós temos uma imagem, né, justamente mostrando, né, o encontro dos brancos com os índios. E aqui nós temos a outra parte da literatura. A primeira parte que nós vimos é a literatura informativa e agora nós vamos para a literatura jesuítica, ou seja, a literatura de catequese. O que acontece quando os portugueses chegam aqui e descobrem que tem milhões de nativos, milhões de habitantes em nosso país? Eles pensam o seguinte, que é uma forma de conseguir mais adeptos para o cristianismo. Por quê? Porque naquela época estava acontecendo o que a gente chama de contra-reforma. Eram vários feitos que a igreja estava fazendo para tentar conseguir mais fiéis. Então, a única maneira que eles tinham era justamente o quê? Conquistar esses índios para a religião católica. Aí a religião católica, o cristianismo, ia crescer. Então, eles viram nos índios um produto para o crescimento do cristianismo.
Quem foi que fez isso? Quem fez isso foram justamente os missionários jesuítas que foram enviados pela Companhia de Jesus para o Brasil recém-descoberto com duas funções: catequizar os índios e moralizar os brancos. Está faltando um Szinho aqui. Moralizar os brancos por quê? Porque quem vinha para o Brasil era justamente aqueles criminosos, aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, condenadas lá em Portugal, então eles mandavam para cá. Então essas pessoas precisavam ser corrigidas. Então os jesuítas vieram para cá para isso, para catequizar os indígenas e para moralizar os brancos que vieram para cá. Só que eles não fizeram só isso, os jesuítas. Eles acabaram fundando cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Eles acabaram inaugurando escolas como o Colégio de São Paulo, em São Paulo. E eles fizeram também o quê? Eles acabaram produzindo textos literários ou não literários. Dentro desses textos que foram produzidos pelos jesuítas, se destacaram poemas líricos, tá certo? Que falavam principalmente da religião, e textos dramáticos, que foram os autos. Esses autos foram feitos justamente com o objetivo de catequizar os indígenas. E quem é o principal representante disso aí? É o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta é um gramático. Por quê? Porque ele criou a gramática do tupi, da língua tupi-guarani. Ele é um historiador, porque ele conta em vários momentos a história do nosso país. Ele é um poeta e ele é um teatrólogo. E ele se baseou, como eu já conversei com vocês, que é muito importante conhecer, ele se baseou na obra de Gil Vicente para escrever os seus autos, os seus textos teatrais. Ele fez poesia religiosa, tá certo? Ele fez vários poemas falando de santos, falando da Virgem Maria, e ele fez também, destaque dele são justamente as peças teatrais. Ele tem um auto muito famoso que é chamado na festa de São Lourenço, que é conhecido como Auto de São Lourenço, e ele criou a arte, aqui ó, esse auto, eu vou conversar com vocês um pouquinho depois. Ele é muito importante e ele criou também a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é justamente uma gramática que vai descrever a língua tupi-guarani. Além de Anchieta, esses dois autores aqui, tá certo? Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, eles também são importantes, mas eles não têm o mesmo desempenho, vamos dizer, que tem o padre José de Anchieta. Aqui nós temos um poema, né, composto por José de Anchieta, chamado A Santa Inês, tá certo? Que é uma obra lírica dele. E aqui nós temos uma imagem que representa justamente o Alto de São Lourenço. O Alto de São Lourenço se assemelha ao Alto da Barca do Inferno. É justamente uma espécie de julgamento onde o demônio é representado pelos indígenas, tá certo? Então, e como se fosse assim, o que representa o céu é representado pelos santos. Por quê? Porque a religião católica, ela trazia justamente os exemplos dos santos para tentar fazer a cabeça dos indígenas de que eles eram pecadores, de que eles eram culpados. Então, esse foi o principal papel de Anchieta, trazer para o Brasil o teatro através da representação, vamos dizer assim, da vida de determinados santos, aqui no caso, São Lourenço, né, que é visto como se fosse uma imagem de ser perfeito, que tenta fazer a cabeça de indígenas, tá certo? Dos indígenas, para que os indígenas modifiquem o comportamento, e ele traz 3 indígenas, que é justamente é chamado de Guaixará, de Aimbirê e Saraíva. Eles trazem esses 3 elementos como se eles fossem 3 demônios e que os índios não podem seguir o exemplo deles, não podem seguir as lutas que eles seguem e que devem seguir o exemplo dos portugueses. Então é mais ou menos uma imitação do Alto da Barca do Inferno, feito justamente por Gil Vicente. Então, se alguém quiser, vamos dizer assim, ter mais informações sobre o Alto de São Lourenço, sobre as obras de Anchieta, vocês podem pesquisar. Eu trouxe esses 2 sites aqui que trazem alguma coisa sobre o Alto de São Lourenço. Quem quiser pesquisar mais é bom, porque esse conteúdo é muito importante. Obrigada por hoje e até a próxima.